Bom dia, pessoal. Hoje em História nós vamos começar na página 257, falando era uma vez um império do Brasil e uma constituição imposta. Você sabia que o Brasil foi um império? Entre a emancipação política brasileira e a proclamação da República, o Brasil foi governado por um imperador. Na verdade, dois, Dom Pedro I e Dom Pedro II. Assim como na antiga Roma, os imperadores brasileiros seguiam à risco o significado do cargo que ocupavam. Imperium significa concentração de poderes em uma só pessoa. Leia a seguir os trechos da Constituição imposta no século XIX. Artigo 45. Para ser senador, requer-se que seja cidadão brasileiro que tenha da idade 40 anos para cima, que seja pessoa de saber, capacidade e virtudes, com preferências os que tiverem feito serviço à pátria, quer dizer, servido ao exército, que tenha o rendimento anual a soma de 800 mil réis, isso aqui era a moeda da época, tá, gente? Artigo 91. Tem voto nessas eleições. Primeiro aqui a gente falou para ser senador, o artigo 45, o que precisava. Agora, artigo 91. Tem voto nessas eleições primárias, quem poderia votar, né? Quais eram as condições. Os cidadãos brasileiros que estão no gozo de seus direitos políticos, os estrangeiros naturalizados. Artigo 92. São excluídos de votar nas assembleias paroquiais os que não tiverem de renda líquida anual 100 mil réis. Então, aqui a gente tem uma pintura falando de Dom Pedro, quando ele dissolveu a Assembleia Constituinte, que seria responsável pela criação da primeira Constituição brasileira, e impôs uma carta constitucional ao país. Então, aqui nós temos, de acordo com a Constituição de 1824, quem tinha direito a voto? Os brasileiros que estavam no gozo de seus direitos políticos, estrangeiros naturalizados e os que tinham renda acima de 1.000 réis. Esse aí foi o artigo 92. Quem podia se candidatar ao Senado? 45. Cidadãos maiores de... Aqui na A, gente, na verdade, foi a junção do artigo 91 com o 92. Na B, quem podia se candidatar ao Senado, o artigo 45, cidadãos maiores de 40 anos, pessoa de saber, capacidade, virtudes e com rendimento anual acima de 800 mil réis. E quem não tinha direito ao voto era os que tinham o artigo 92. Não, calma aí. Não, aqui não tá no artigo, não. Que tem... as mulheres e escravos. Esse aqui tá no 92. Os que não tinham renda anual de 100 mil réis, e incluiu mulheres e escravos. Aí aqui embaixo, ó, vem, ó, rachando a cuca. Se as primeiras faculdades de direito no Brasil surgiram no ano de 1827, quem governava o Brasil no período em que elas foram criadas? Dom Pedro I, né, gente? Porque Dom Pedro I, ele governou entre 1822 e 1831. Aqui é 827. E para fechar, para organizar o pensamento, nesse capítulo você descobriu que os romanos, como os antigos gregos, recorriam a mitos e lendas para explicar o mundo e a natureza. Viu também que, além das lendas que narram as origens de Roma, há também pesquisas históricas sobre o mesmo tema. Observou que Roma apresentou 3 diferentes formas de organização política ao longo do tempo, estudou que as diferenças sociais entre patrícios e plebeus marcaram a organização política dessas 3 formas de governo, verificou, além disso, que durante a República a expansão territorial romana e a crescente militarização da sociedade favoreceram a ampliação dos direitos políticos. Descobriu, por fim, que o desenvolvimento do direito foi um dos principais legados culturais da antiga Roma. Aí aqui tem o nosso mapinha de aprendizagem, que eu vou baixar aqui para vocês verem, tá? Que aqui vem falando mundo romano. Deixa eu puxar aqui. Ó, mundo romano é a cidade de Roma, reis de Roma, direitos romanos, patrícios e plebeus. Fechando assim, história
não, tem uma outra página, tem a página 260. Agora aqui na última página vem falando: observe um mapa mundi atual e localize a Grécia. Em seguida, compare-o com o da página 229 e responda qual é a semelhança entre a Grécia antiga e atual. Justifique os mares que cercam o país como semelhança e como diferença uma maior concentração de territórios em um único local. Aqui, na segunda questão, você já conheceu... Só um minuto. Você já conheceu diferentes formas de organização política. Observe o quadro a seguir e associe corretamente a descrição ao tipo de governo. Então, 1. Forma de governo caracterizado pela concentração de poderes em uma pessoa é um império. Governo do povo é uma democracia. Forma de governo em que o poder é exercido por uma minoria que se considera melhor que os demais é uma aristocracia. Forma de organização política em que o governo é exercido por representantes do povo, uma república. Forma de governo em que um rei ou monarca é o principal governante, é uma monarquia. Então, a sequência ficou 5, 3, 4, 2, 1. A terceira questão. Por que as propostas dos irmãos Graco geraram tanta resistência entre os opositores? Porque os irmãos Graco exerceram o cargo de tribuno da plebe e defenderam os interesses dos plebeus. Ambos propuseram dividir as terras dos patrícios e distribuí-las à plebe. 4. O que significava ser cidadão na Roma Antiga? Quem era cidadão na Roma Antiga? Ser cidadão na Roma Antiga era poder participar de decisões políticas e ocupar cargos públicos. Não eram considerados cidadãos os plebeus, os estrangeiros, as mulheres e os escravos. E na quinta e última questão, é possível identificar semelhanças entre as noções de cidadania adotadas por antigos gregos e romanos? Quais? E diferenças? Diferença. Na Grécia, só era considerado cidadão se fosse grego de nascença, com pai e mães gregos. Já em Roma, eram os plebeus, estrangeiros, naturalizados, mulheres e escravos que não eram considerados cidadãos. Aqui a gente fecha história do módulo 2.